Salve, gente. Saudação aí a todo mundo. Olha só, hoje eu preciso falar com você mais, em termos mais a miúde, para que a gente possa se entender melhor. Nós temos a ideia, de construir, um canal, como sempre, dissemos, reflexivo. Mas é preciso que a gente busque essa reflexão de que maneira? Dentro dos nossos parâmetros, de conhecimento, evidentemente, E como eu quero falar hoje com vocês sobre a questão moral, O que seria moral, Moral, as pessoas, Moral, o sentimento seu, de julgamento e tal, de pensar, assim, a grosso modo, Mas para que eu possa realmente falar alguma coisa sobre moral, já começo que eu tenho que resgatar aí alguns milênios atrás, Temos que resgatar aí alguns anos remotos, e tal. E um deles, a gente tem que construir primeiro, eu devo construir primeiro nessa noção de como surge, o ser na humanidade, de um modo geral, porque isso é uma coisa que está em discussão, ainda em andamento. Ninguém ainda soube responder de onde viemos, nem para onde vamos, evidentemente. Mas podemos dizer o seguinte, que inicialmente, nos anos primórdios da humanidade, a gente começou a ter uma convivência em conjunto, coletivo, sempre em termos até de consanguinidade, As comunidades pequenas que iam se formando e que tinham como meta central, ouvir o mais velho, o pater, aquele que dá conselho a todos, que é uma ideia nossa que todo mundo sabe disso, Que aí se chamava o que? Essas comunidades? Os genos, que era essa comunidade tida como de privacidade familiar e tal, Mas com o aumento populacional, evidentemente, que a coisa tende sempre a crescer, evidentemente, começam a surgir uma série de conflitos ali entre esses genos, conflitos em detrimento de terras, em detrimento de repartição da produção de alimentos, que era tudo coletivo, Então começou a ter amplos conflitos ali. E dentro desses conflitos, pensou assim que, enfim, já de imediato, Olha só, acho que uma das soluções seria repartir a terra, Quer dizer, traçar um perfil para cada um e cada um ganharia lá o seu pedaço de terra. Sendo que, como se trata dessa questão de parentesco, consanguinidade e tal, era atribuído mais ou menos, por exemplo, você é filho, tem um pedaço maior de terra, aí tem o neto, e assim sucessivamente até o trineto, até aqueles que ficavam sem terra, dependendo do grau de parentesco, E com isso, quer dizer, renova-se essa questão dos genos, mas já com outras comunidades, que seriam as frátrias, que são realmente esse pessoal dividido, com seus terrenos, que a partir dali eles podiam discutir entre si e tal. E nisso surge aí a ideia de sociedade privada, nessa divisão de terras, já começa por aí. Chegando que até as tribos, formou-se as tribos, Essas tribos já tinham sua autonomia para discutirem entre si, venderem entre si, enfim, tinham autonomia total. Mas indo mais adiante ainda, depois das tribos, de todo esse processo de populacional em crescimento, surge aí, quer dizer, além das tribos, surge aí as cidades-estados, Olha só, na Grécia, as polis, cidades-estado, onde prevalecia ainda, quer dizer, os conflitos, mas esses conflitos eram, evidentemente, solucionados pelo forte. Até então prevalecia a moral do forte, daquele que fala e está falado. Não existe uma ideia de coletividade, de ir lá consultar o plebeu, o pobre, o escravo. Não existia isso, evidentemente. Então, olha só que interessante, Por que a gente está até falando isso, nesse momento? Porque estamos querendo fazer uma analogia entre, olha só, como é que se inicia, olha, os conflitos sempre existiram, a questão moral já começa a ser aí delineada, vem as tribos, depois as cidades polis, na Grécia, onde, que eram feitas as ágoras, com a participação já do Senado e tal, não era da população não, meu amigo, nem de escravos, nem de mulheres,
era, né, dos componentes fortes, ou seja, né, os que dominavam no momento, que tinham a sua moral dominante ali, né? E aí estamos querendo fazer esse paralelo, né? Como é que surge a moral do fraco, né? Que é exatamente essa que domina o mundo, essa que vai literalmente dominar o mundo, né? Que verificou-se, né, na região da Palestina, né, né, com a chegada do Império Romano, que haveria de vir, né, um Salvador, né, que seria o Messias, né, numa visão judaico-cristã. Seria o Messias, o homem que ia, né, redencionar todo mundo que tivesse seus males seriam perdoados, quer dizer, enfim, haveria um postulamento, né, de convulsão até social em torno dessa ideia, em torno desse Messias, né, que chegou para revolucionar o mundo, né, evidentemente. Mas o problema aí, né, que é onde entra essa situação da moral do fraco, que com essa chegada do cristianismo, aí é que está o problema, meu amigo, porque aí passa a ser abolido, quer dizer, a questão da moral do forte. Prevalece o quê? A do povo, do plebeu, do fraco, daqueles que realmente, né, já se consistiam, já faziam algo para que isso ocorresse, já que era uma maioria a população, né, plebeia, né? Então, veja bem, com a implantação disso, como é que a gente tem isso, né? O que a gente se vê hoje, como a ideia é resgatar todos os pobres, né, todos os fracos, digamos, os doentes, né? Enfim, era toda uma missão de Jesus no mundo, era resgatar, né? Era extrapolar esse tipo de bondade, entre aspas, porque, eu digo bondade entre aspas, porque vai prevalecer aí, no contexto do cristianismo, o quê? É uma negação, quer dizer, a proposta religiosa do cristianismo não é de afirmação do ser humano, pelo contrário, é de negação. Me desculpe aí quem estiver vendo, se quiser discordar, porque o que ela prega? Ela prega que quem é que ganhará o reino, quem é que ganhará o sonho da liberdade, da bondade? São os humildes, né? Os fracos e os doentes, porque é através deles que você chega à virtude. Ora, meu amigo, isso é um processo de negatividade. Você não pode se expor como um cidadão que pensa, como um cidadão que tem autoridade, porque a partir daí você é um arrogante. Você tem o valor que tem ou não em termos de episteme, em termos de conhecimento, em termos de cognição, mas você não pode colocá-lo de uma forma muito clara, porque aí você passa a ser o cara arrogante. Não, você precisa ser humilde, mesmo que você tenha todo um poderio de si, né, de potência para revolucionar aquilo que você deseja, o que você quer, você não pode se expor dessa maneira. Ou pode? Essa é uma sociedade, por isso que a gente tem dito, que prevaleceu e prevalecerá sempre a moral dos fracos nesse sentido, não é do fraco físico, fraco de dinheiro, não, do fraco, quer dizer, em termos conceituais, em termos de que você não acredita em si. Você precisa, né, desse Salvador, você precisa desse Cristo Salvador, você precisa de alguém. E a partir daí, essa ideia ela foi e será sempre disseminada, chegando ao ponto mesmo, olha só, se a gente for mais profundamente, chega a um ponto de que você não tem mais um altruísmo, né, de padrão, digamos, em termos de gênio, em termos de soluções, mesmo dentro da composição das forças hegemônicas que regem o país, que regem o mundo, é uma situação de pensamento de fracos. Quer dizer, você já notou isso? Agora, o que ocorre de tudo isso, e o que é mais intenso da gente pensar sobre isso, é que o próprio Estado, agora neoliberal, politicamente falando, ele se locupleta dessas ações, né, de que o pessoal tem de subserviência, de atender às virtudes religiosas, de atender às virtudes dos senhores, e se locupletam com isso. É aí que entra a questão. Você prestar atenção,
todo o Estado em si, ele usa um termo muito forte, sempre familiar. Isso é um ponto forte da esquerda, digamos, da esquerda não, me desculpe, por favor, da direita, né? Que ela usa sempre esse padrão de família, de saudabilidade, de bondade, né? De que as pessoas, acima de tudo, haverá esse Deus que o salvará. Presta atenção se não é isso que usam o pessoal da direita e todas as forças hegemônicas que estão aí instaladas. Então, meu amigo, a questão é exatamente essa, é você ver, quer dizer, eu fiz rapidamente, né, algumas colocações aí, pegando desde as zonas das eras remotas até agora, para a gente ver que houve né, uma mudança de plano no mundo. Quer dizer, a partir do momento que implantou-se o cristianismo, implantou-se a moral dos fracos. Você não tem mais a moral do forte, daquele que antes, né, soberanamente, na Grécia Antiga, dizia, olha, nós vamos fazer assim e assim, e acabou. Quer dizer, isso é fortalecimento, isso é porque o forte é aquele que não depende, é aquele que impõe a sua moral. Então, pode ser até meio difícil de você entender, mas, por favor, se você se aprofundar bem, se você ler mais, procurar ver o que acontece filosoficamente ou sociologicamente, como você queira, você vai descobrir tudo isso que eu estou falando. Agora, é preciso querer, é preciso ter um processo de estudo mais aprofundado, né, para você poder, então, dirimir, né, essa questão até da moral, da ética e de tudo aquilo que a gente fala aí no canal de repente, né? Então, é interessante também, para a gente terminar, que se você prestar atenção, você vê no seu dia a dia, né, você vê que hoje você não pode se expor mais como um cidadão que pensa largamente. Não. Você tem que ter todo um processo. Hoje em dia, tudo que você fala, você é meio que policiado, você é meio que seguido, né? Quer dizer, seja por que meios, não sei, desde os meios, né, digamos, tecnológicos até os meios físicos mesmo. Você precisa ter atenção ao que fala, ao que diz, senão você é execrado. Literalmente, se você se colocar como o forte, você será execrado. Isso em qualquer situação. Você chega no trabalho, você tem que ser humilde. Você chega na igreja, tem que ser humilde muito mais. Você chega no bairro onde você mora, você tem que ser humilde. Atender, fazer tudo o que todo mundo quer para ser bonzinho. Quer dizer, esse é um processo, literalmente, que tomou conta, digamos, da humanidade. E que, para isso, precisamos estar atento do que ocorre. Então, no momento que você se aprofundar nessa questão da moral do forte, da moral do fraco, vamos descobrir. Infelizmente, nós somos os fracos, né, que participamos de toda essa posição, né, que são dos plebeus, dos trabalhadores, enfim, dos fracos, mas que realmente é uma tendência quase que inevitável. É preciso que haja alguém, um novo Messias, alguma coisa para surgir e mudar essa moral. Porque senão estamos, né, literalmente já postos a gente sucumbir sem ver nada de mudança, sem ver nada de novo nesse nosso mundo. Era mais ou menos isso para a gente refletir. Dá aí o like, né? Ajuda o canal aí também. Escute aí com a gente. Valeu, um abraço.